Existem cicatrizes que ninguém vê. Algumas ficam no corpo, marcadas na pele, mas existem outras que ficam escondidas bem lá dentro, onde ninguém consegue tocar. São as cicatrizes da vida. Aquela decepção amorosa que a gente jurou que seria para sempre e não foi. Aquela amizade que a gente acreditou que seria eterna e um dia acabou. A perda de uma mãe, de um pai, de um irmão, que deixa um silêncio que nenhuma palavra consegue preencher. Existem também as cicatrizes das portas que se fecharam, dos sonhos que não deram certo, das oportunidades que escaparam pelas mãos e dos momentos em que fizemos o nosso melhor e ainda assim não foi suficiente. E existem aquelas feridas que vieram justamente de quem a gente menos esperava. Aos poucos, tudo isso vai deixando marcas. Uma decepção aqui, uma perda ali, uma promessa quebrada, uma despedida, um abandono, uma palavra que machucou. E sem perceber, a gente começa a construir uma espécie de película ao redor do nosso coração. Não porque a gente deixa de sentir, mas porque sentiu demais. A gente começa a desconfiar de tudo. Quando alguém se aproxima, a primeira pergunta já não é mais: será que essa pessoa vai me fazer bem? Mas a pergunta é: quanto tempo vai levar para ela me machucar? E então a gente muda. A gente fica mais quieto. A gente começa a falar menos. A gente começa a confiar menos e, logicamente, a se envolver menos. Não porque não gostamos de pessoas, mas porque aprendemos que gostar também pode doer. E então preferimos observar de longe. A gente sorri, conversamos quando é necessário, cumprimentamos por obrigações, mas existe uma parte de nós que permanece trancada e ninguém percebe. As pessoas dizem: você está tão calado, você mudou, você quase não conversa mais. Mas ninguém pergunta quantas vezes você precisou se reconstruir depois de confiar em alguém. Ninguém pergunta quantas despedidas você precisou engolir. Ninguém pergunta quantas vezes você foi embora de lugares, relacionamentos e amizades, carregando um sentimento que você nunca conseguiu explicar. É por isso que às vezes a gente aprende a gostar do nosso próprio silêncio. O quarto se torna um lugar seguro. A nossa própria companhia começa a ser suficiente. A gente aprende a tomar um café sozinho, a assistir alguma coisa sozinho, a sair sozinho e a viver no nosso canto. E de repente, aquilo que começou como defesa se transforma em costume. A solidão deixa de parecer solidão, ela vira paz. Porque quando você está sozinho, ninguém te decepciona. Ninguém vai embora. Ninguém quebra uma promessa. Ninguém descobre suas fraquezas para depois usá-las contra você. No seu canto, você controla as portas. Você decide quem entra e principalmente quem não entra mais. Mas existe uma coisa que quase ninguém entende. Por trás de uma pessoa fria, muitas vezes existe alguém que já foi quente demais. Por trás de alguém silencioso, existe alguém que um dia falou tudo. Por trás de alguém que não confia, existe alguém que confiou cegamente. Por trás de alguém que prefere ficar sozinho, existe alguém que um dia só queria encontrar alguém que ficasse. As cicatrizes não nos tornam incapazes de amar.
elas apenas nos ensinam a amar com medo, a desconfiar dos abraços, a pensar 2 vezes antes de criar qualquer expectativas, a guardar palavras que antes seriam ditas, e assim vamos vivendo, com um coração cheio de história que quase ninguém conhece, carregando pessoas que já partiram, amores que não deram certo, amizades que infelizmente morreram, sonhos que ficaram pelo caminho e versões de nós mesmos que nunca mais voltarão. Talvez seja por isso que algumas pessoas parecem tão distantes. Elas não estão vazias. Elas estão cheias. Cheias de coisas que doeram. Cheio de lembranças. Cheio de e se. Cheios de por que comigo? Cheios de coisa que nunca conseguirão dizer. E talvez, no fundo, elas só tenham aprendido uma maneira de sobreviver, que é ficar no próprio canto. Não porque não querem ninguém, mas porque tem medo de perder mais alguém. E depois de tantas cicatrizes, a gente começa a entender que proteger o coração também pode ser uma forma de prisão. A vida machuca, as pessoas machucam, as despedidas machucam, mas talvez a gente não precisa passar o resto da vida pagando pelos erros de outras pessoas, pessoas que cometeram contra nós. Talvez um dia seja preciso abrir a porta novamente, nem que seja devagar, sem pressa. Abra com medo mesmo. Porque cicatriz não significa que a ferida ainda está aberta. Significa apenas que aquilo aconteceu. E que apesar de tudo, nós sobrevivemos. E talvez exista alguém no mundo capaz de olhar para todas as nossas cicatrizes sem querer escondê-las. Alguém que não tenha pressa de entrar. Que saiba respeitar o nosso silêncio. Que não exija que a gente confie de uma hora para outra. Alguém que simplesmente fique. Porque depois de tanta gente indo embora, às vezes tudo que um coração cansado precisa não é de grandes promessas. É de alguém que prove com o tempo que dessa vez não vai embora. E talvez seja aí que a gente descubra que ainda existe vida depois das cicatrizes, que ainda existe amor depois das decepções, que ainda existe amizade depois das perdas, e que mesmo depois de tudo o que aconteceu, talvez nosso coração ainda mereça uma chance de voltar a acreditar.